Olá, meu nome é Tayane Volcan, eu sou doutora em Letras pela Universidade Federal de Pelotas e hoje eu vou apresentar o trabalho Discurso Político e Multimodalidade, um debate sobre publicação de vídeos e lives no Facebook. O nosso objetivo aqui foi analisar as características e os efeitos do discurso político publicado no formato de vídeo na plataforma do Facebook. Para isso, foram analisadas transmissões ao vivo, as lives, que são realizadas diretamente nas páginas dos candidatos e têm por característica ser vídeos mais longos e influenciados pela interação em tempo real dos seguidores. E também os arquivos de vídeo, que são materiais publicados na linha do tempo dos candidatos e normalmente editados e mais curtos do que as lives. Nesse trabalho, esse trabalho faz parte da minha tese de doutorado, que trabalhou, então, com a campanha presidencial, o segundo turno da campanha presidencial de 2018 no Brasil, dos dois candidatos, Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, e Jair Bolsonaro, do PSL. No entanto, para essa análise, nós fizemos apenas o recorte do candidato Jair Bolsonaro, por considerar que tinha algumas características relevantes para a discussão. A coleta de dados, então, foi feita na página oficial do então candidato Jair Bolsonaro, na plataforma do Facebook, no período que compreende o segundo turno das eleições, ou seja, de 7 a 27 de outubro de 2018. Todas as publicações feitas pelo candidato foram catalogadas em uma planilha do Excel, e a partir desta nós extraímos somente as publicações de vídeo. Foram consideradas a data da publicação, foi considerada a data da publicação, formato, se eram arquivos de vídeo ou lives, a duração, número de curtidas, número de comentários, compartilhamentos e visualizações dos vídeos analisados. No entanto, nós também fazemos algumas considerações aqui sobre o teor dos comentários, conforme apresentaremos a seguir. A metodologia utilizada foi a da análise do discurso mediado por computadores, CMDA, da pesquisadora americana Susan Herring, que considera, então, a análise dos discursos no ambiente digital a partir de 5 níveis. De 5 níveis de análise, e o quinto é o da multimodalidade, que nós estamos justamente fazendo essa análise. Então, os 4 níveis anteriores são estrutura, sentido, interação e comportamento social. O quinto nível, que ela adicionou em trabalhos posteriores, seria, então, o da multimodalidade, mas aqui, como o nosso recorte já é uma das possibilidades multimodais da plataforma, nós trabalharemos apenas com os 4 níveis de análise. Em relação à estrutura, as publicações do candidato todas vinham acompanhadas de legendas bastante curtas que sintetizavam o tema de destaque do material. Essas legendas não apresentavam hashtags ou outros traços de campanha que identificassem uma campanha eleitoral ou o candidato ou seu partido, como é bastante comum em publicações políticas. Os arquivos de vídeo, no entanto, apresentavam um hiperlink que levava para a página do candidato no YouTube. A duração média dos arquivos de vídeo foi de 4 minutos e 53 segundos, enquanto a das lives foi de 12 minutos e 22 segundos, conforme nós havíamos comentado anteriormente. Então, há essa característica das lives serem materiais mais longos, também em função da interação em tempo real dos seguidores da página, dos comentários, das trocas que ocorrem, e por não ter nenhum tipo de edição. Já as publicações de vídeo eram normalmente editadas, em relação ao sentido, tem 2 aspectos relevantes. As lives eram normalmente comentários gerais do candidato sobre diversos temas, sobre o dia, campanha, atividades, boletins médicos após o seu ataque. Então, eram comentários gerais sobre a realidade do país. Já os arquivos de vídeo, que representam 56 das 71 publicações observadas na página do período do segundo turno, nós tivemos os seguintes temas em destaque. 8 delas eram vídeos de apoiadores, que gravavam vídeos e enviavam para o candidato, ou que gravavam vídeos na companhia do candidato, em visitas à sua residência. 5 deles eram denúncias do contexto político e social nacional, questões relacionadas à segurança pública, violência, educação, corrupção, normalmente nesse sentido. 18 publicações foram entrevistas e aparições em veículos de comunicação, que eram editados, recortados e republicados pela página. 20 vídeos eram ataques à oposição, normalmente também com base no recorte, edição de outros vídeos ou de reportagens, de prints de reportagens, comentando fatos relacionados tanto ao candidato Fernando Haddad quanto ao seu partido, e apoiadores, como, por exemplo, Guilherme Boulos, do PSOL, e outros partidos que apoiavam, então, o candidato. Então, eram ataques à oposição, E 5 eram materiais de campanha, ou seja, a reprodução de campanhas que eram apresentadas no horário eleitoral gratuito. De modo geral,
quando o candidato aparece, tanto nas lives quanto nos vídeos, então ele comenta valores e ideias, mas não apresenta, nem nos vídeos e nem nas lives, diretamente propostas ou trechos do seu plano de governo. Em nenhum dos materiais analisados, esse era o foco, apresentar propostas ou plano de governo. Em relação à interação, é interessante observar que, embora as lives tenham representado apenas 15 das 71 publicações de vídeo, elas foram responsáveis por praticamente metade das interações. Em relação aos comentários, elas tiveram quase 10 vezes mais comentários do que os arquivos de vídeo, embora estes representem a maior parte das publicações da página. Então, em números totais, conforme a tabela a seguir, nós temos ali que as publicações, as 71 publicações em vídeo, receberam mais de 7 milhões de curtidas, mais de 2 milhões e 349 mil comentários, sendo que mais de 2 milhões são somente das lives. Os compartilhamentos foram mais de 2 milhões e 438 mil, e os materiais de vídeo, né, entre lives e arquivos de vídeo, foram visualizados mais de 77 milhões de vezes no período do segundo turno. Em relação à interação social, a partir da análise das interações, nós observamos que, proporcionalmente, as transmissões ao vivo, elas apresentam uma especial capacidade de engajamento no contexto das redes para o discurso político, né? Tanto no aspecto do suporte, observado através das curtidas e compartilhamentos, como na capacidade de promover conversação sobre a campanha política do candidato, que teve bastante impacto aqui a questão dos comentários. A audiência das lives também foi significativamente superior em relação aos arquivos de vídeo, né? A visualização foi muito mais elevada, considerando a proporção de publicações. E destacamos, então, né, que há uma ausência de comentários negativos entre os comentários na posição de destaque. Como vocês sabem, o Facebook, ele escalou nos comentários, sendo que sempre apresenta os comentários mais relevantes. Ao observar os 50 comentários mais relevantes de cada publicação, em apenas 20 das 71 publicações, em apenas 22 foram observados comentários negativos entre esses 50 mais relevantes, né? Ou seja, é possível observar que há um trabalho de suporte e um trabalho também de militância para não apenas comentar massivamente, como interagir massivamente entre os comentários de apoio. Então, há um trabalho muito estruturado e muito organizado para manter os comentários de apoio, né, o comentário de suporte, as expressões de suporte, em posições de destaque no contexto da rede. A partir desses dados analisados, nós consideramos, então, que as transmissões ao vivo, elas apresentam um especial potencial de engajamento no contexto das redes sociais, o que pode também estar relacionado ao fato de que, quando uma transmissão ao vivo está sendo realizada, os seguidores da página são informados de que isso está acontecendo, né? E também tem um aspecto das pessoas interagirem em tempo real, o que dá uma sensação de presença, de proximidade com o sujeito político, que demonstrou, no caso do então candidato Jair Bolsonaro na eleição de 2018, bastante relevante. Nós observamos, então, diferenças de estrutura, né? Tanto a questão de tempo, edição, duração, temporalidade, no caso do contexto temporal dos vídeos, né? Muitos arquivos de vídeo eram realmente arquivos muito antigos, inclusive do próprio candidato quando deputado. Então, existem bastante diferenças significativas nesse sentido. No mesmo sentido, nós observamos que os formatos apresentam diferentes formas e potenciais de engajamento. Ao mesmo tempo em que, para atacar a oposição, eram usados arquivos de vídeos mais editados, um pouco mais de trabalho, os vídeos e as lives em que o foco era o candidato eram materiais muito mais simples, menos trabalhados, menos produzidos também. E eles tiveram capacidade de engajamento bastante diferenciada. E, por fim, né, nós consideramos que as lives, além desse potencial de engajamento e de visibilidade também que elas obtiveram no contexto da rede, elas apresentaram um especial potencial para promover conversação, né, foram as principais responsáveis por comentários e respostas a comentários no contexto das publicações analisadas. Mas aqui nós destacamos que nós não consideramos as publicações feitas por contas provavelmente automatizadas. Por que provavelmente automatizadas? Porque não era o foco desse trabalho. Então, era muito difícil, nós consideramos bastante complicado, afirmar que uma conta era ou não uma conta automatizada. No entanto, foi observado, na maioria das publicações, a presença expressiva de contas automatizadas, contas que dificilmente seriam contas reais, pois replicavam os mesmos comentários, copiavam e colavam diversas vezes os mesmos comentários, diferentes contas reproduziam as mesmas histórias como sendo histórias pessoais,
a presença de contas com fotos e nomes de celebridade, como se fossem pessoas comuns interagindo. Então, observamos, né, traços bastante significativos da presença de contas automatizadas. No entanto, não era o objetivo do trabalho, então apenas colocamos como uma consideração adicional, assim como uma consideração sobre o teor dos comentários. Era isso, muito obrigada.